Gente, hoje eu vou ensinar sobre como a gente vai fazer muda da nossa estapélia, o nosso cacto estrela. Lembra que no outro vídeo eu falei um pouquinho sobre ela, falei de algumas curiosidades sobre ela. Pronto, e hoje a gente vai aprender de como uma mudinha a gente vai multiplicar ela, tá bom? Vai conseguir fazer outras mudinhas. E o nosso primeiro passo vai ser a gente desenvasar, tá? A gente vai tirar essa mudinha do vaso, tá bom? Como eu tirei. Ó, você vê que é a mesma mudinha do vídeo, tá ali com a florzinha, já tá murchinha a florzinha, tá? E a gente vai agora fazer a divisão dela. A gente vai começar a abrir, ó, ela pela raiz, certo? Para começar a fazer a nossa primeira divisão de torceira. É o primeiro método que eu vou ensinar para vocês aqui. A gente vai tirando. Bom, essa daí vai se precisa a gente fazer um cortezinho, porque elas estão interligadas, né? Algumas não é preciso. Quando a gente começa a retirar, né, elas começam a sair facilmente. Mas essa daí a gente precisou fazer esse cortezinho. E aí, ó, ficou esse corte. E a gente vai ter que passar um cicatrizante, né? Assim como a gente tem um cortezinho, a gente precisa passar algum remédio, assim é a plantinha, né? Para que a gente feche essa entrada de possível de fungos, né? De alguma bactéria, alguma coisa. E aí a canela, ela ajuda a cicatrização, né? E também ela protege contra fungos, tá bom? E olha aí, como foi fácil, né? De uma eu já consegui fazer mais outra muda. E você vê que é muito mais fácil dela pegar, não tem problema nenhum, né? Porque ela tem as raízes já. Né? A gente realmente só fez esse cortezinho. A mesma coisa, dá pra gente dividir mais um pouco, tá vendo? Então eu vou dividir uma muda em 3 mudinhas, tá vendo? Mesma coisa, não dá para dividir, elas estão interligadas, então a gente vai ter que mais uma vez usar o nosso estilete para poder fazer essa separação, tá vendo? Muito cuidado quando for tirar as raízes ou separar as raízes, ou com cuidado, tá? Sem ferir as raízes, ou só puxando levemente elas saem, tá vendo? E aí, mais uma vez, ficou a feridinha aberta, a gente vai mais uma vez passar a canelinha. Passa a canelinha, pronto. E aí, ó, essa florzinha aí a gente não só pode arrancar, mas a gente deve arrancar, tá bom? Porque ela já tá murchinha, né? E aí quando a gente deixa, ela tá sugando a energia da planta. E a gente vai e tira, tá bom? Pronto, agora a gente vai fazer a drenagem, como em qualquer outro vaso, né? Colocar a nossa argila expandida, colocar a nossa terra. Lembrando que a terra para essa planta, ela tem que ser drenada, tá? Drenável. Ou seja, é terra e um pouco de areia também. E aí a gente vai agora colocar ela num vasinho, né? E colocar a terra, tá bom? Esse foi o primeiro método, né? Que é o método de divisão por torceira. Na terrinha bem drenada, drenávelzinha, pronto. E aí a gente tenta deixar o mais firme possível. Depois, quando as raízes foram crescendo, ela vai ficando mais... preocupe não que ela fica assim um pouco, mas depois ela vai se mudando ao vaso e vai ficando mais firme, né? Bom, tá vendo? E aí, agora eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer o método por estaquia, tá bom? A gente vai fazer um método aqui por estaquia, tá? Bom, eu olhei ali e provavelmente ali, ó,
iria não vir, né? Vocês têm que analisar bem, mas eu não tinha visto que aquela mudinha ali, ela tava para sair uma florzinha e a gente não deve mexer, eu não tinha visto, tá? Então a gente não mexe nela, a gente replanta. Eu vou pegar agora dessa outra muda, tá? Eu vou tirar aqui, ó, um pedacinho dela, tá vendo? O caulezinho dela. E aí esse pedacinho de caule, ele não tem raiz, tá? Ela também pega. Esse é o método de estaquia. Ela não tem raiz, ó. E a gente vai fazer o cortezinho ali, ó, bem próximozinho da outra, tá vendo? Ó. Fez. Ó. Essa ela não tem raiz, tá bom? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai usar a canela para ajudar essa cicatrização. Essa é um pouquinho mais difícil do que a divisão de torceiras. Por quê? A divisão de torceira ela não sente muito, porque ela tem as raízes, tá? E ela não vai sentir muito. Essa daí ela tem que criar raízes para poder dar certo. Então a gente vai colocar num vasinho pequeno. Se a mudinha for pequeno, isso é uma dica muito importante. Se a mudinha é pequena, o vasinho ele tem que ser pequeno também. Tá? Não adianta uma muda pequenininha num vasinho grande, então tem que ser proporcional, certo? E aí a gente vai colocar ela aí e não vai plantar agora, porque a gente vai deixar uns 3 dias ela secando, certo? Ela precisa secar para ser plantada.